Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos continuar o estudo dos sistemas lineares, agora entrando em uma etapa muito importante da álgebra linear, a resolução sistemática desses sistemas. Ficou até redundante, né? Mas é isso mesmo. Na aula 9, nós vimos como escrever um sistema na forma ax igual a b, como montar a matriz aumentada e quais operações elementares podem ser feitas nas linhas. Hoje daremos continuidade a esse assunto e daremos um passo além. Em vez de fazer operações de forma isolada, vamos aplicá-las com um objetivo bem definido: simplificar o sistema sem alterar o seu conjunto solução. Pois é. Esse processo se chama escalonamento. Em seguida, veremos o método de Gauss-Jordan, que é uma continuação do mesmo raciocínio, só que levando a simples. Observem a aula de duas formas. A primeira é operacional, aprender a executar corretamente as operações nas linhas. A segunda é conceitual, ou seja, entender por que essas operações preservam as soluções e por que a forma final da matriz nos permite classificar o sistema. Ao longo da aula, nós vamos decidir se um sistema possui solução única, infinitas soluções ou nenhuma solução. Em outras palavras, vamos aprender não apenas a calcular, mas também a interpretar o resultado do cálculo, tá bom? Primeiro, faremos uma retomada breve da aula 9, porque o escalonamento depende diretamente de tudo que foi visto lá. Sistema linear, matriz aumentada, operações elementares, entre outras coisas. Sem essa base, o procedimento pareceria apenas mecânico. Depois entraremos na ideia central de escalonamento, usar as linhas para eliminar incógnitas de forma organizada. O objetivo é transformar o sistema em outro sistema equivalente, porém mais simples. A palavra equivalente aqui é central. O sistema final pode ter outra aparência, mas deve conservar exatamente as mesmas soluções. Na segunda parte da aula, estudaremos o método de Gauss-Jordan. Dito de forma simples, Gauss cria, cria zeros abaixo dos pivôs. Gauss-Jordan cria zeros abaixo e acima. Tá? Por isso, Gauss-Jordan costuma deixar a solução mais visível, embora geralmente exija um pouco mais de trabalho. Também trabalharemos pivôs, linhas nulas, variáveis livres, substituição, substituição regressiva no caso, e classificação dos sistemas em SPD, SPI e SI. Vamos ver tudo isso depois. Ou seja, a aula é ao mesmo tempo técnica e interpretativa. A intenção não é só resolver sistemas, mas entender como que a matriz final funciona, o que, que a matriz final está dizendo para você, tá bom? Antes de entrar no conteúdo novo, vamos localizar a aula 10 dentro do semestre. Na aula 7, nós começamos as linguagens de matrizes. Na aula 8, estudamos determinantes, matriz inversa e invertibilidade. Na aula 9, entramos nos sistemas lineares, aprendendo a escrever o sistema como ax igual a b e a montar a matriz aumentada. Agora, na aula 10, nós damos um passo operacional mais importante. É, Como resolver e classificar sistemas de forma organizada. Isso quer dizer que a aula de hoje não é só um tópico isolado, ela é a continuação natural do caminho iniciado com matrizes e aprofundamento com sistemas lineares. Além disso, a aula de hoje prepara diretamente as próximas aulas, quando estudarmos espaços vetoriais, subespaços, dependência linear, base e dimensão. A ideia de pivô, variável, variável livre, sistema homogêneo voltará várias vezes. Portanto, aprenderemos aqui, o que aprenderemos aqui será reutilizado depois. Dito de outra maneira, a aula 10 funciona como uma ponte, tá? Ela conecta a parte mais complexa dos sistemas lineares com a parte mais abstrata da álgebra linear que verá em seguida, tá bom? Vamos retomar a aula 9 com um exemplo simples. O sistema dado pode ser registrado de forma, na forma de matriz aumentada, tá? Colocando o quê? Os coeficientes à esquerda e os termos independentes à direita da barra. Tá?
Vamos mostrar aqui. Essa barra não representa uma operação, vocês lembram disso, né? Então, ela apenas separa a matriz dos coeficientes do vetor dos termos independentes, tá? É, então, aqui nós temos o vetor 2 e 1, né? O y quando está sozinho é nada, né? É 1, nada não, é 1, né? E aqui o 5, que é o fator independente separado pela barra, tá? Aqui mesma coisa, o sistema, a matriz aumentada, né? Simplesmente utilizando o 1 aqui no lugar do x, quando não tem nada é 1, o menos 3 e o menos 4, tá? Beleza? Mesmo assim, mesmo essa barra não representando nada, né? Assim, ela é muito útil, tá? Por quê? Porque ela ajuda a enxergar o sistema como um bloco único sobre o qual podemos operar linha por linha. Cada linha da matriz continua representando uma equação, tá? Isso é muito importante. Quando trabalhamos com matriz aumentada, não estamos abandonando as da sua escrita para facilitar os cálculos. Ou seja, a matriz aumentada não é um atalho sem sentido. Ela é uma forma mais eficiente de carregar toda a informação do sistema e de aplicar as operações elementares com menos escrita e mais controle sobre o procedimento. Vamos iniciar com um aquecimento. A ideia aqui não é apenas acertar a conta, tá? Mas reativar a leitura correta da matriz aumentada e da operação elementar. Primeiro, então, montamos a matriz aumentada do sistema. Em seguida, aplicamos a operação L2 recebe L2 menos 3 vezes L1, tá? Observem o que essa operação faz? Ela usa a primeira equação como referência para eliminar a incógnita x da segunda equação. Um ponto conceitual importante é entender por que essa operação não altera o conjunto solução. Se um par de valores satisfaz as duas equações originais, então esse mesmo par satisfará, tá? A nova segunda equação, que nada mais é do que uma combinação linear das anteriores, tá bom? É, E o processo, ele é um processo reversível, tá? Se necessário, nós poderíamos recuperar a linha antiga fazendo a operação inversa. Depois da eliminação, uma das variáveis fica mais fácil de encontrar. Isso já antecipa a lógica do escalonamento, ou seja, simplificar primeiro, resolver depois. Vamos corrigir agora o aquecimento com atenção. A matriz aumentada do sistema é formada pela primeira linha, 1, 2 barra 7, e pela segunda linha, 3 menos 1 barra 1. Tá? Então, 1, 2 barra 7, 3 menos 1 barra 1. Tá? Agora aplicamos L2 recebe L2 menos 3 vezes L1. Tá? Então, vai ficar assim, ó. 3 menos 1, que é isso aqui, tá? E 1, que é isso aqui, menos o quê? 3 vezes tudo isso aqui, né? Tudo isso aqui é o quê? É o L1, tá? Não é o meu L1, tá? 3 vezes o L1, tá? Que vai dar o quê? Vai dar 0, menos 7 e menos 20. Ou seja, o meu resultado, mantida aqui a primeira L1, tá? A linha 1 fica igual. O que muda é a linha 2, 0, menos 7 e 20, tá bom? Então, reparem que a linha inteira é alterada, inclusive o termo independente. Isso significa que fazemos a conta componente a componente. 3 menos 3 vezes 1 dá 0, menos 1 menos 3 vezes 2 dá menos 7. 1 menos 3 vezes 7 dá menos 20. Tá? Assim, a nova segunda linha representa a equação menos 7y igual a menos 20. Nesse momento, y já poderia ser calculado, tá? Depois, x poderia ser encontrado por substituição na primeira equação. Nesse exemplo, esse exemplo, ele resume a ideia básica de escalonamento. Então, usamos uma linha
para limpar uma incógnita em outra linha, tá? Fazendo o quê? Criando zeros de forma controlada. Dito de outra maneira, estamos moldando o sistema para que ele fique progressivamente mais simples. Esse problema, ele motiva a necessidade de um método mais sistemático. Quando o sistema tem mais equações e mais incógnitas, tentativa e erro deixa de ser uma estratégia razoável, tá? Além de ser demorada, ela não oferece segurança e nem organização. O que queremos é um método verificável, isso é, um método que além é, um método em que cada etapa possa ser conferida. E é exatamente isso que o escalonamento oferece. Em vez de tentar adivinhar a solução, nós vamos transformar o sistema passo a passo até chegar a uma forma em que a solução apareça com mais clareza. Observe que o foco não está em inventar novas equações, mas em produzir equações equivalentes por meio de operações elementares. O sistema pode mudar de aparência, mas o conjunto solução ele deve permanecer o mesmo. A pergunta central da aula é justamente essa: como transformar o sistema sem alterar as suas soluções? Tudo que faremos a partir de aqui é uma resposta organizada para essa pergunta. Antes de continuar, vale recordar o que torna o sistema linear realmente linear, tá? Numa equação linear, cada incógnita aparece apenas em grau 1. Não temos termos como x ao quadrado, raiz de x, 1 sobre x ou produto entre incógnitas, como xy, por exemplo. Esse detalhe é importante porque os métodos matriciais que estamos estudando foram construídos para sistemas lineares. Quando a relação deixa de ser linear, outros métodos precisam ser utilizados. A leitura geométrica também ajuda bastante. Em duas incógnitas, cada equação representa uma área. Em três incógnitas, cada equação representa um plano. Resolver sistemas significa o quê? Procurar a interseção comum dessas figuras geométricas. Dito de outra forma, a álgebra linear está traduzindo um problema geométrico em linguagem algébrica. A forma matricial é a ponte que permite tratar essa interseção com operações sistemáticas. Ok? Vamos a passagem do sistema para a forma matricial AX igual a B. Tá? A matriz A ela reúne apenas os coeficientes das incógnitas, certo? O vetor X reúne as incógnitas. O vetor B reúne os termos independentes. Essa separação é mais do que uma mudança de notação. Tá? Ela organiza o quê? Organiza o sistema em objetos com papéis bem definidos. A é a parte estrutural, X é a parte desconhecida e o B é o resultado que precisa ser alcançado. Uma vantagem desse formato é que ele deixa claro o encaixe dimensional. Se A tem M linhas e N colunas, então X precisa ter N componentes e B precisa ter M componentes. Isso ajuda a evitar erros de organização. Além disso, a forma AX igual a B prepara o uso da matriz aumentada e conecta o tema com outras ferramentas de álgebra linear, como determinante, inversa e, principalmente nessa aula, escalonamento. Tá bom? A matriz aumentada junta em uma única estrutura a matriz dos coeficientes e o vetor dos termos independentes. Então escrevemos A barra B. Tá? A barra não é uma conta, ela apenas indica a separação entre as duas partes. Tá? Então o A maiúsculo e o B minúsculo. Tá? Igual está aqui. É importante insistir em um cuidado técnico. As operações são feitas na linha inteira. Tá? Isso significa que se trocamos ou alteramos uma linha, alteramos todos os seus elementos, inclusive o termo à direita da barra. Esse cuidado ele preserva a coerência da equação representada pela linha.
Em outras palavras, a linha não é apenas uma sequência de números, ela representa uma equação completa. Por isso, a linha é multiplicada, somada ou substituída. A equação inteira. Por isso, quando a linha é multiplicada, somada ou substituída, a equação inteira está sendo transformada. A matriz aumentada, portanto, é uma forma compacta de carregar o sistema inteiro e de operar com ele de maneira mais prática e mais organizada. As operações elementares são os movimentos permitidos nos escalonamentos ou no escalonamento. A primeira operação é trocar duas linhas. Quando trocamos duas linhas, apenas mudamos a ordem das equações. O sistema continua impondo as mesmas condições. A segunda operação é multiplicar uma linha por um número diferente de zero. Tá? Então, essa aqui a gente já fez antes. Tá? Essa aqui, em partes, a gente já fez também. Tá? Vocês vão ver que isso aqui não é estranho, né, quando a gente avançar um pouquinho. Tá? A segunda operação, então, é multiplicar a linha por um número diferente de zero. O número não pode ser zero, por quê? Porque multiplicar por zero apagaria a equação. Tá? Se apagamos uma equação, podemos criar um sistema com soluções que antes não existiam. Por isso, multiplicar por zero não é uma operação elementar válida. A terceira operação é somar a uma linha um múltiplo de outra linha. Essa é a operação mais usada para criar zeros. Por exemplo, quando fazemos L2 recebe L2 menos 3 vezes L1, nós estamos substituindo a segunda equação por uma combinação entre a segunda e a primeira. O objetivo é o quê? É cancelar uma incógnita e deixar a linha mais simples, mais fácil de entender. Essas operações preservam as soluções, por quê? Porque são reversíveis. Se trocamos linhas, podemos trocar de volta. Se multiplicamos por 5, podemos multiplicar por um quinto. Se fazemos L2 recebe L2 menos 3 vezes L1, nós podemos recuperar a linha anterior somando L 3 vezes L1. Tá? Essa ideia de caminho de volta explica por que o conjunto solução não muda. Agora, esse slide ele reforça a ideia de equivalência, tá? Que é o que? A justificativa lógica de todo o método. O sistema obtido após a operação ele pode ficar visualmente muito diferente do sistema original. Mesmo assim, ele continua representando o mesmo problema do ponto de vista do conjunto solução. Quando dizemos que duas matrizes aumentadas representam sistemas equivalentes, nós estamos afirmando que qualquer solução de uma delas é solução da outra e vice-versa. Essa equivalência, ela nos autoriza a resolver o sistema transformado e aceitar a sua resposta como válida para o sistema inicial. Em outras palavras, a grande vantagem do escalonamento é justamente essa: transformar sem adulterar. Nós simplificamos a forma do sistema, mas não mudamos a resposta matemática do problema. Se essa ideia ficar clara, o método deixa de parecer uma sequência de regras mecânicas e passa a ser entendido como um procedimento lógico de reorganização. Tá bom? Agora, apresentamos a forma escalonada. Visivelmente, ela parece uma escada. Tá? Em cada linha, o primeiro elemento não é nulo, é chamado de pivô. À medida que descemos as linhas, os pivôs avançam para a direita. É... No exemplo, o pivô está na primeira coluna, o segundo pivô está na segunda coluna e o terceiro pivô está na terceira coluna. Tá? Abaixo de cada pivô aparecem zeros. Tá? Então, isso indica o quê? Que aquela incógnita foi eliminada das linhas inferiores. As linhas nulas, quando aparecem, elas devem ficar no final. Uma linha nula representa uma equação do tipo zero igual a zero, ou seja, uma equação que não acrescenta nova restrição.
A forma escalonada facilita a substituição regressiva. Então, começamos pela última linha, porque ela costuma ter menos incógnita. Depois subimos linha por linha, substituindo os valores já encontrados. Portanto, a forma escalonada não é apenas uma forma mais bonita da matriz. Ela prepara a resolução de baixo para cima. Vamos aprofundar a ideia de pivô, variável líder e variável livre. Tá? O pivô é o quê? É o primeiro elemento não nulo de uma linha na forma escalonada. Tá? Beleza. A coluna onde ele aparece indica uma variável líder. Tá? No exemplo, há o pivô na coluna de x, pivô na coluna de y e pivô na coluna de z. Tá? Quando uma coluna não possui pivô, a variável correspondente pode ser livre. Variável livre significa o quê? O sistema não conseguiu fixar um número, um único valor para aquela variável. Então, atribuímos a ela um parâmetro como t ou s. Essa distinção é essencial para classificar sistemas. Se todas as variáveis têm pivô e não há contradição, o sistema tende a ter solução única. Se existe variável livre e não há contradição, aparecem infinitas soluções. Tá? Então, repetindo aqui, que eu acho que eu falei errado. Se todas as variáveis têm pivô e não há contradição, eu acho que eu falei restrição, né? Não há contradição, o sistema tende a ter solução única. Se existe variável livre e não há contradição, então aparecem infinitas soluções. Tá? Se aparece uma linha contraditória, não há solução. Assim, o pivô não serve apenas para guiar contas. Ele ajuda a interpretar a estrutura do sistema. Nesse primeiro exemplo de escalonamento, 2 por 2, a estratégia é bem clara. Usar a primeira linha para eliminar a incógnita x da segunda linha. A operação sugerida é L2 recebe L2 menos 2 vezes L. Antes de calcular, vale observar a escolha da operação. Como o coeficiente de x na primeira linha é 2 e na segunda linha é 4, multiplicar a primeira linha por 2 cria exatamente o número necessário para anular o 4 da segunda linha. Esse tipo de escolha é uma habilidade importante. Nem toda operação é igualmente conveniente, obviamente. Em geral, nós buscamos o quê? Buscamos operações que criem zeros com o menor número possível de frações e com o menor risco de erro de sinal. Depois da eliminação, a segunda linha ficará com apenas y, então a substituição regressiva aparecerá de forma natural. Vamos resolver o exemplo com calma? Na primeira linha permanece como está. Tá? Na segunda, fazemos L2 menos 2 vezes L1. Tá? Então temos aqui. Primeira linha, 2, 1 e 7. A segunda linha, 4 menos 1 e 5. Tá? Então, 4 menos 1 e 5 é a linha que será transformada. Né? Com base em quê? Com base na linha L1. Tá? Então, aqui eu estou multiplicando duas vezes, eu estou fazendo a subtração da multiplicação de 2 vezes 2, 1 e 7. Tá? Menos 2 vezes 2 não é 4. Tá? 4 menos 4 não é 0. Menos 2 vezes 1 não é menos 2. Menos 2 com menos 1 não dá menos 3. Tá? E por fim, menos 2 vezes 7 é 14. Tá? Menos 14 mais 5 dá menos 9. Tá? Portanto, essa linha 4, menos 1 e 5 passa a ser 0, menos 3 e 9. Tá certo? Ótimo, muito bem, muito bacana. Tá? Agora, depois que a gente fez essas operações componente a componente, nós voltamos para a primeira equação, que é o quê? Que é 2x mais y igual a 7.
Aqui, não tá? Beleza. Substituímos o y, temos 2x mais 3 igual a 7, logo 2x é igual a 4 e x é igual a 2. Notem como que o método organiza a solução. Primeiro, eliminamos. Depois, resolvemos a incógnita que sobrou isolada. Por fim, usamos a substituição para quê? Para recuperar a outra. Esse é exatamente o padrão do escalonamento com substituição regressiva. Simplificar primeiro, resolver depois. A substituição regressiva é o procedimento natural depois que a matriz escalonada. Depois da matriz escalonada. Tá? Aliás, depois que a matriz foi escalonada, a substituição regressiva é o procedimento natural. Tá? Então, começamos pela última linha, porque ela costuma ser a mais simples, ou seja, a que possui menos incógnita. Na última linha temos 2z igual a menos 6. Tá? Para isolar z, dividimos os dois lados por 2, assim z é igual a menos 3. Agora, substituímos o quê? A linha y, não é? Substituímos a linha y mais 4z igual a 5, tá? Como que ela vai ficar? Como já sabemos que z é igual a menos 3, substituímos esse valor. Então, ficamos com o quê? Com y mais 4 menos 3 igual a 5. Como 4 vezes, né, menos 3 é igual a menos 12, nós temos y menos 12 igual a 5, tá? E aí, somando, né, passando esse 12 para o outro lado, ou somando 12 dos dois lados, nós vamos ter o quê? Que y é igual a 17, né? Lembra que eu posso somar componentes dos dois lados de uma equação? Se esses componentes forem iguais, se a operação for igual, eu não preciso movimentar esse 12 aqui. Então, basta somar 12 aqui, eu zero esse 12 e vai ficar só o y. E somo 12 aqui, né? Que vai transformar o 5 em 17, tá? Então, somei o 12 aqui, onde estava o menos 12, né? Somei o 12 aqui, onde estava o 5. Então, o y ficou igual a 17. Isso aqui sumiu. Por que sumiu? Porque tinha menos 12, somei mais 12, ele desapareceu, ele virou zero. Tá? Beleza, galera? Simples, é uma das opções, tá? Eu poderia fazer o quê? Eu poderia fazer que y é igual a 5 mais 12, tá? Por que que o menos 12 virou mais 12? Porque passou por outro lado do sinal, tá? Então daria na mesma aqui, é uma forma de fazer também, tá? Portanto, x mais 34 mais 3 é igual a 3. Ou seja, x mais 37 é igual a 3. Tá? A solução completa é x, y, z é igual a menos 34, 17 e menos 3. Tá? Beleza? Tranquilo? Menos 34, 17 e menos 3. Tá bom? Então, a ordem da substituição é importante. Primeiro resolvemos a última incógnita. Depois subimos usando os valores já encontrados. Ok? Vamos em frente então? Então tá. Agora temos um sistema 3x3. A primeira observação útil é que a primeira linha já começa com coeficiente 1 em x. Isso é bastante conveniente, porque simplifica as contas e evita frações logo no início. Tá? O plano é usar a primeira linha como referência para quê? Para zerar os coeficientes abaixo do pivô da coluna x. Na segunda linha, o coeficiente é 2, então faremos L2 menos 2L1. Tá? Na terceira linha, o coeficiente é 1, então faremos L3 menos L1. Uma dica importante, ao escalonar, trabalhem sempre por colunas pivô. Primeiro limpamos a coluna X abaixo do pivô. Depois escolhemos o próximo pivô e na linha seguinte, aliás,
Depois escolhemos o próximo pivô na linha seguinte e limpamos essa coluna, tá? Limpamos a coluna correspondente, tá bom? Esse raciocínio em etapas dá mais segurança, tá? Confiram também mentalmente a plausibilidade das contas, tá? Se o objetivo é zerar, o primeiro elemento da nova linha deve mesmo ficar igual a zero, tá certo? Certo, vamos lá. Na primeira parte da solução, nós usamos a primeira linha para eliminar os termos abaixo do pivô da coluna x, tá? Fazendo o quê? L2 menos 2L1, tá? Obtemos uma nova segunda linha 0, 1, menos 1, barra, menos 1, tá certo? 0, 1, menos 1, barra, menos 1, tá? Beleza? O resultado é 0, menos 2, 1, barra, menos 1, tá? Quando a gente faz aqui essa outra etapa, tá bom? Com isso, a primeira coluna ficou escalonada. Abaixo do primeiro pivô aparecem zeros. Percebam que o escalonamento é progressivo, tá? Nós não tentamos resolver tudo de uma vez. Primeiro limpamos uma coluna, depois passamos para a próxima. Esse controle por etapas ele diminui muito a chance de erro. Em outras palavras, o método está construindo uma escada. A cada nova operação prepara a próxima, tá? Agora, continuamos a eliminação usando a segunda linha como referência, tá? A terceira linha ainda tem um número menos 2 na coluna y, certo? Ainda tem o número 2 na coluna y, tá? Queremos transformar esse menos 2 em zero. A segunda linha tem o pivô 1 na coluna de y. Se multiplicarmos a coluna linha por 2, teremos 2 na coluna y. Então, ao fazer L3 menos L3 mais 2 vezes L2, a entrada menos L2 da terceira linha se cancela com o 2 produzido pela segunda linha, tá? Calculando a nova terceira linha, vai ficar 0, tá? Menos 2, 1, tá? Menos 1, tá? Mais o quê? Mais 2 vezes 0, 1, menos 1 e 1, que vai resultar em quê? Tá? Vai resultar em 0, 0, menos 1 e menos 3, tá certo? Então, isso acontece o quê? Depois de somar com a terceira linha antiga, obtemos o 0, 0, menos 1 e menos 3, tá? Agora, a matriz já está escalonada, tá? A última linha fornece menos z igual a menos 3. Então, z igual a 3, tá? Se menos z é igual a menos 3, portanto, z é igual a 3. A segunda linha fornece y menos z igual a menos 1. Substituindo, temos z igual a 3, temos y menos 3 igual a menos 1. Então, y é igual a 2. A primeira linha fornece o quê? X mais y mais z, tá? Que é igual a 6, tá certo? Substituindo y e z, temos x mais 2 mais 3 igual a 6, tá? Então, x é igual a 1. A solução é 1, 2 e 3. O ponto principal é perceber que o resultado não veio por tentativa. Ele veio pelo quê? Ele veio de uma sequência organizada de operações, tá bom? Agora, nesse slide, a gente compara o método de Gauss e o de Gauss-Jordan, tá? Os dois partem das mesmas operações, tá? As mesmas operações elementares que eu tenho no Gauss, eu tenho no Gauss-Jordan, tá? E os dois produzem sistemas equivalentes, tá? A diferença está em que paramos.
tá? No ponto em que paramos, tá? No método de Gauss, o objetivo é chegar à forma escalonada. Depois disso, resolvemos o sistema por substituição regressiva. É um método eficiente, em muitos casos exige menos operações. No método de Gauss-Jordan, nós continuamos trabalhando até que, além de zeros abaixo dos pivôs, também apareçam zeros acima deles. Tá? Quando possível, isso leva a uma forma escalonada reduzida, muitas vezes próxima da identidade. Na prática, nós podemos dizer assim: Gauss geralmente é mais econômico. Gauss-Jordan costuma ser mais limpo na leitura final. Nenhum dos dois é o mais correto, né, entre aspas, né? Nenhum dos dois é mais correto que o outro. Não dá para falar isso, tá? Eles apenas têm ênfases diferentes, tá certo? Agora, a forma escalonada reduzida é uma versão mais forte da forma escalonada. Não basta ter zeros abaixo dos pivôs. Agora, cada pivô deve ser igual a 1 e, além disso, deve ser o único elemento não nulo de sua coluna. Quando isso acontece, a leitura da solução fica direta. Se a parte da esquerda se transforma na identidade, a coluna da direita entrega imediatamente os valores das incógnitas. É por isso que o método de Gauss-Jordan costuma dispensar a substituição regressiva. Essa forma também é útil em outros contextos da álgebra linear. Por exemplo, quando queremos calcular a inversa de uma matriz usando operações por linhas. Dito de outra maneira, a forma reduzida é uma forma mais concluída do processo de eliminação. Ela exige mais trabalho, mas muitas vezes devolve uma leitura final mais transparente, mais limpa. Nesse exemplo de Gauss-Jordan, o plano tem três etapas muito claras. Primeiro, zerar o elemento abaixo do pivô. Segundo, garantir que o pivô da segunda linha seja 1. Terceiro, zerar o elemento acima desse pivô. Aqui temos a sorte de que depois da primeira eliminação, o segundo pivô já fica igual a 1. Isso simplifica bastante o processo. Em outros exemplos, talvez seja necessário dividir a linha por um número para transformar o pivô em 1. Observem a diferença de mentalidade em relação ao método de Gauss. Em Gauss, ao chegar na forma escalonada, já poderíamos parar. Em Gauss-Jordan, nós conscientemente continuamos porque queremos limpar também a parte que está acima dos pivôs. Essa é ainda essa é a ideia central do método. Não apenas preparar a solução, mas deixá-la exposta diretamente na matriz final. Começamos o Gauss-Jordan do mesmo modo que começaríamos o método de Gauss, eliminando o elemento abaixo do pivô. Fazemos L2, recebe L2 menos 3L1. Com isso, a segunda linha se transforma em 0, 1 barra 2. Tá? 0, 1 barra 2. Beleza. Nesse ponto, a matriz já está escalonada. Tá? Se tivéssemos usado apenas Gauss, é, estaria finalizado, tá? Já poderíamos concluir, né, a substituição por substituição regressiva. Mas aqui o ponto didático importante é perceber que ainda não terminamos. A coluna do segundo pivô ainda tem um elemento acima dele, o número 2 da primeira linha. Portanto, o processo Gauss-Jordan continua. Dito de outra forma, até aqui fizemos a parte Gauss do método, tá? O próximo passo mostrará o que o torna especificamente Gauss-Jordan. Agora, executamos o passo característico do Gauss-Jordan, que é o que? Zerar o elemento acima do segundo pivô. Para isso, fazemos L, um L recebe 1 menos 2L, 2, tá? O resultado é a primeira linha, 0 barra 1, tá? Enquanto a segunda permanece 0, 1 barra 2.
2. Tá? Assim, a parte esquerda virou a identidade, enquanto a matriz fica dessa forma. A... Aliás, quando a matriz fica dessa forma, a leitura da solução é imediata. Então fica x igual a 1, tá? E y igual a 2. Tá? Não precisamos mais de substituição regressiva, porque cada linha já está isolando uma incógnita. Esse exemplo mostra bem o ganho do método. Ele pode exigir uma etapa a mais, mas em compensação entrega uma matriz final cuja interpretação é quase instantânea. Chegamos à classificação dos sistemas lineares. A sigla SPD significa Sistema Possível Determinado. Possível quer dizer que existe solução. Determinado quer dizer que essa solução é única. Tá? A sigla SPI significa Sistema Possível Indeterminado. Tá? Possível quer dizer que existe pelo menos uma solução. Indeterminado quer dizer que não existe apenas uma. Tá? Existem infinitas soluções, geralmente descritas como parâmetros, com parâmetros. Tá? E por fim, a sigla SI significa sistema impossível. Nesse caso, não existe solução. A marca algébrica mais clara de um sistema impossível é uma linha do tipo zero igual a C, com C diferente de zero. Por exemplo, zero igual a 3. É uma contradição. Tá? A classificação aparece na matriz escalonada ou reduzida. Se não há contradição e todas as variáveis têm pivô, temos SPD. Se não há contradição e existe variável livre, temos SPI. Se existe contradição, temos o SI. Portanto, classificar é ler a estrutura final da matriz. No caso do SPD, cada incógnita fica determinada de forma única. Na forma reduzida, mostrada, eh, na forma reduzida mostrada, a primeira linha dá diretamente em x igual a 2, tá? E a segunda dá em x igual a 3, tá? Então não há variáveis livres e não há contradições, tá? Cada coluna de incógnita possui um pivô e isso significa que o sistema impôs condições suficientes para fixar um único valor para cada variável. Geometricamente, em R2, isso corresponde ao caso em que duas retas se cruzam em um único ponto. Em R3, pode corresponder a três planos que se interceptam em um único ponto. É importante perceber que a solução única não significa contas fáceis, significa apenas que, no fim do processo, as condições do sistema determinam um único vetor de solução. No sistema impossível, a marca principal é a contradição. Tá? A linha 00/3 significa 0x mais y mais 0y igual a 3, ou simplesmente 0 igual a 3. Tá? Como isso é falso, nenhum valor das incógnitas pode satisfazer o sistema completo. Esse é um ponto importante. Quando aparece uma contradição, ela anula qualquer possibilidade de solução, mesmo que as linhas anteriores pareçam bem comportadas. Basta uma única linha contraditória para tornar o sistema impossível. Geometricamente, em R2, isso costuma aparecer como retas paralelas distintas. Elas até podem ter a mesma direção, mas não possuem um ponto em comum. Em R3, a interpretação pode envolver planos sem intersecção comum. Portanto, a contradição é o sinal definitivo de que o sistema é SI. No sistema possível determinado, não aparece contradição, mas aparece pelo menos uma variável livre. No exemplo, há pivô na coluna de x e pivô na coluna de z, mas não há pivô na coluna de y. Como a coluna de y não possui pivô, y pode ser escolhida livremente. Em uma resolução completa, poderíamos fazer y igual a t com t real e escrever x e z em função de t. A presença de variável livre é o que gera infinitas soluções. Cada valor escolhido para o parâmetro possui uma solução particular. Como existem infinitos valores reais possíveis, é, para o parâmetro, existem infinitas soluções.
Portanto, o sistema é possível porque não há linha contraditória. Ele é indeterminado porque a matriz não possui pivô em todas as variáveis. Nessa prática, a matriz já está escalonada, então o foco não é mais fazer operações, e sim interpretar. Primeiro, verificamos se existe contradição. A última linha é zero igual a zero, portanto não há contradição. Depois, observamos as colunas com pivô. Há pivô na coluna X e na coluna Y, mas não há pivô na coluna Z. Isso torna Z uma variável livre. A partir daí, a classificação já pode ser antecipada, o sistema é possível indeterminado. Ainda assim, é importante escrever a solução paramétrica para quê? Para reforçar o raciocínio. Observem como a leitura da matriz final se torna quase um diagnóstico. Em vez de adivinhar o comportamento do sistema, eh, nós fazemos o quê? Ou seja, em vez de adivinhar o comportamento do sistema, nós lemos diretamente a estrutura dos pivôs e das linhas especiais. Vamos resolver um exemplo usando o parâmetro. Como a coluna Z não possui pivô, escolhemos Z igual a T com T real. Tá? A última linha, zero igual a zero, não acrescenta informação. Tá? Essa última linha aqui não acrescenta informação nenhuma. Tá? Então, usamos as duas primeiras. Da segunda equação, x mais 3z igual a 5, é, substituindo z igual a t, obtemos y igual a 5 menos 3t. Em seguida, usamos a primeira equação, x mais 2y menos z igual a 4. Substituindo y igual a 5 menos 3t e z igual a t, ficamos com x mais 10 menos 6t igual a 4. Isso é, menos x mais 7t. Portanto, a solução geral é xyz igual a menos 6 mais 7t, 5 menos 3t, t, com t real. Tá? Esse é um excelente exemplo de como uma variável livre gera uma família infinita de soluções. Se quisermos dar uma leitura mais conceitual, podemos dizer que o conjunto solução é parametrizado por t. Cada escolha de t produz um ponto diferente que satisfaz o sistema. Bacana, não é? Agora, entramos nos sistemas homogêneos. Isso é, a solução, isso é, sistemas da forma AX igual a zero. Todos os termos independentes são zero. Isso traz uma consequência imediata. A solução trivial, em que todas as incógnitas são zero, sempre existe. Por esse motivo, um sistema homogêneo nunca é impossível. Ele pode ter apenas a solução trivial, quando todas as variáveis ficam determinadas por pivôs, ou pode ter infinitas soluções, quando aparece pelo menos uma variável livre. Esse tipo de sistema é especialmente importante na álgebra linear. Por quê? Porque o conjunto, ou o seu conjunto solução, possui leitura vetorial. Nas próximas aulas, essa leitura ela será conectada a subespaços, geradores e dependência linear. Tá? Dito de outra maneira, o sistema homogêneo é um ponto de encontro entre a resolução de sistemas e a teoria dos espaços vetoriais. Nesse exemplo homogêneo, a segunda equação é claramente múltipla da primeira, certo? Isso já sugere que, após o escalonamento, sobrará uma linha nula e, portanto, haverá variável livre. A tarefa aqui não é apenas resolver, mas também interpretar o significado disso. Se um sistema homogêneo tem variável livre, então ele admite soluções não triviais, isso é, soluções diferentes de zero. Esse é um ponto conceitual importante. Em sistemas não homogêneos, infinitas soluções também podem ocorrer, mas homogêneos, mas nos homogêneos, elas garantem uma leitura adicional. O conjunto solução passa a ter estrutura de subespaço. Por isso, vale muito a pena observar esses exemplos com atenção. Eles reaparecerão
quando falarmos de espaços vetoriais e subespaços. Aplicando L2 recebe L2 menos 2 vezes L1, a segunda linha se torna nula. Resta apenas a equação x mais 2y menos z igual a zero. Tá? Agora observamos as colunas sem pivô. As colunas y e z não possuem pivô. Tá? Então podemos escolher y igual a s e z igual a t. Substituindo na equação, obtemos x igual a menos 2s, tá? Mais t. Portanto, a solução geral é xyz igual a menos 2 mais t, st, com st reais. Aqui é muito útil dar também a leitura vetorial. Essa solução ela pode ser escrita como forma S menos 2 1 e 0, mais T, 1, 0, 1. Tá certo? Essa forma vetorial mostra claramente que o conjunto solução é gerado por dois vetores. Essa operação, essa observação, ela já prepara o terreno para quê? Para as próximas aulas, quando falaremos de combinações lineares, geradores, base e dimensão. As variáveis livres, elas merecem destaque por quê? Porque costumam ser um ponto de dificuldade de muitos alunos. Uma variável líder é aquela associada a uma coluna com pivô. Já uma variável livre está associada a uma coluna sem pivô. Dizer que uma variável é livre significa que o sistema não impôs restrição suficiente para fixar o seu valor de forma única. Em vez disso, nós atribuímos a ela um parâmetro, como t, s ou lambda. Esse parâmetro não é um número específico, tá? Ele é representante de todos os valores reais possíveis. Então, cada valor escolhido gera uma solução específica. E o conjunto de todos esses valores produz a solução geral. Em outras palavras, a variável livre é a razão algébrica de existir infinitas soluções. Ela traduz, em linguagem matricial, a liberdade geométrica ou algébrica que o sistema ainda possui. A interpretação geométrica da classificação ajuda muito a consolidar a intuição. Em R2, cada equação linear representa uma reta. Se as retas se cruzam em um ponto, temos SPD. Se coincidem, temos SPI. Se são paralelas, distintas, temos SI. Em R3, cada equação representa um plano. A geometria fica mais rica, porque três planos podem se encontrar num ponto, numa reta, coincidir parcialmente ou não possuir interseção comum. Mesmo assim, a lógica continua a mesma: resolver um sistema e encontrar os elementos que satisfazem simultaneamente todas as condições. Por isso, a classificação algébrica e a interpretação geométrica são duas leituras do mesmo fenômeno. Sempre que possível, pensem nas duas perspectivas. A leitura geométrica muitas vezes ajuda a dar sentido à leitura matricial. Nessa prática, que é uma prática orientada, o objetivo é consolidar o procedimento completo de escalonamento. Ou seja, montar a matriz, eliminar os termos abaixo do primeiro pivô, continuar o processo e resolver por substituição regressiva. A escolha da primeira linha como linha de referência é conveniente por quê? Porque ela começa com o pivô 1. Isso evita o quê? Frações e simplifica as contas iniciais. Eu quero chamar a atenção para a importância do registro do procedimento. Em muitos casos, o erro não está no conceito, mas em uma subtração feita com sinal trocado ou na aplicação de uma operação à linha errada. Por isso, escrever cada operação claramente é parte essencial da resolução. Olhe um sistema com uma sequência de decisões: escolher o pivô, criar zeros, escolher o próximo pivô, criar novos zeros, resolver abaixo, resolver de baixo para cima e aí finalizamos, tá ok? Vamos corrigir a prática, passo a passo? Primeiro usamos a primeira linha para zerar os elementos abaixo do pivô da coluna X. Fazendo o quê? Fazemos L2 menos 2L1, obtemos o quê? 0 menos 1 menos 3 barra menos 1. Tá certo?
Fazendo L3 menos L1, obtemos 0 menos 2, 1 barra menos 2. Depois usamos a segunda linha para zerar o elemento da terceira linha na coluna Y. A operação é L3 menos L2, tá? E aí a gente fecha. O resultado é 0, 0, 7 barra 0. A partir daí, fazemos a substituição regressiva. 7z é igual a 0, então z é igual a 0, tá? Na segunda linha, menos y menos 3 é igual a menos 1. Então, y é igual a 1. Na primeira, x mais y mais z é igual a 2. Logo, x é igual a 1. Portanto, a solução é 1, 1, 0. Reparem como o método funciona como uma rotina lógica. Eliminar, escalonar e voltar resolvendo. Tá? Nessa prática, a matriz já está escalonada. Então, novamente, o foco é a interpretação. O ponto decisivo é a última linha. 0, 0, 0, barra 4. Tá? Essa linha aqui. Tá? Isso representa o quê? 0 igual a 4. Uma vez identificada a contradição, a classificação fica imediata. Tá? O sistema impossível, isso é SI. Não importa se as linhas anteriores pareciam compatíveis, a presença de uma única contradição já inviabiliza qualquer solução. Essa leitura é muito importante porque muitos alunos ainda tentam continuar calculando quando surge uma linha desse tipo, e não faz sentido. Mas nesse momento, o cálculo já entregou a resposta conceitual. Não existe solução. Portanto, aqui o objetivo é treinar o olhar para linhas especiais. Nem toda matriz precisa ser totalmente resolvida por substituição. Às vezes, a classificação aparece antes, como é esse caso aqui. Tá bom? A solução da prática é direta. Então, a solução diz 0x mais 0y mais 0z igual a 4. Tá? Ou seja, 0 é igual a 4. Tá? Essa igualdade é falsa para qualquer escolha de x, y, z. Por isso, o sistema é impossível. A classificação, portanto, é SI. Não há necessidade de procurar variáveis livres ou de tentar isolar incógnitas nas linhas superiores, porque a contradição já encerra a análise. Esse é um excelente exemplo para reforçar um critério simples. A linha do tipo zero igual a número não nulo implica impossibilidade. Implica em impossibilidade. Tá? Sempre que essa situação aparecer, a leitura correta deve ser imediata. Isso economiza trabalho, mostra maturidade na interpretação e, e, e já era, tá bom? Hum. Esse exemplo de aplicação lembra que os sistemas lineares não existem apenas dentro do caderno. Eles aparecem em produção, mistura alocação de recursos, circuitos, balanço de materiais e muitos outros contextos. Aqui, x e y representam quantidades de produtos. Cada equação traduz uma restrição material. A primeira controla o consumo de material A e a segunda controla o consumo de material B. Ao escalonar o sistema, descobrimos quais valores de x e y satisfazem simultaneamente as duas restrições. Em outras palavras, encontramos uma solução viável do problema descrito. Essa aplicação simples, né, serve para quê? Para reforçar uma ideia importante. A matriz não é apenas uma técnica de cálculo, ela é um instrumento de modelagem e de organização de informações. Esse slide ele mostra muito bem a transição conceitual da aula 10 para a aula 11. Hoje resolvemos sistemas e identificamos pivôs, linhas nulas, variáveis livres. Na próxima aula, começaremos a olhar para conjunto de vetores e para estruturas como espaços vetoriais e subespaços. A conexão é direta. O conjunto solução de um sistema homogêneo, por exemplo, será interpretado como um conjunto vetorial com propriedades próprias. As variáveis livres se relacionam com parâmetros, e os parâmetros, por sua vez, se relacionam com dimensão. Além disso, a presença ou ausência de pivôs voltará quando falarmos de dependência linear, independência linear e bases. Portanto, o escalonamento de hoje é uma ferramenta operacional que será reaproveitada em uma linguagem mais abstrata. Dito de outra maneira, estamos encerrando um tópico técnico e abrindo a porta para um tópico
estrutural, tá? Agora, faremos uma atividade diagnóstica final para verificarmos as ideias centrais da aula. O primeiro item testa o procedimento de escalonamento, o segundo item testa a classificação de um sistema a partir de uma forma escalonada, o terceiro item pede a comparação conceitual entre Gauss e Gauss-Jordan, o quarto item retoma a noção de variável livre, o quinto item revisita a ideia de sistema homogêneo. O critério principal é apresentar o raciocínio, não apenas a resposta final. Em álgebra linear, uma resposta correta sem justificativa pode esconder uma dúvida no procedimento. Por isso, escrevam a operação realizada, indiquem a interpretação da matriz e expliquem a classificação quando ela for solicitada. Essa atividade também ajuda a identificar o que precisa ser retomado. Se houver confusão, entre a variável livre e a linha nula, por exemplo, esse é um sinal de que precisamos reforçar a leitura das colunas com pivô e das colunas sem pivô. Se houver dificuldade no sistema homogêneo, retomaremos a ideia de que x é igual a zero sempre que satisfaz a x igual a zero. Portanto, tratem essa atividade como uma revisão dirigida. Cada questão aponta para um conceito essencial da aula 10, tá bom? Tentem fazer, pausem o vídeo e aí depois você retorna aqui para ver o resultado, tá? Vamos lá, vamos fechar a aula então, retomando as ideias essenciais, tá? Então a matriz aumentada representa o quê? Representa o sistema de forma compacta. As operações elementares permitem transformar esse sistema sem alterar o conjunto solução. O escalonamento cria zeros abaixo dos pivôs e prepara a substituição regressiva. Tá? O método de Gauss continua o processo criando zeros também acima dos pivôs e, quando possível, deixando a solução explícita. A classificação depende da leitura da matriz final. Contradição gera SI. Variável livre sem contradição gera SPI. E pivôs suficientes sem contradição geram SPD. Já os sistemas homogêneos sempre possuem pelo menos a solução trivial. Se vocês guardarem essa lógica central, representar, transformar, escalonar, interpretar, terão a estrutura principal da aula. O restante é prática cuidadosa das operações, tá bom? E aí, antes de finalizar, vamos para a solução da atividade diagnóstica? Vamos lá, então. Aqui é o seguinte, ó. Vamos lá. Primeiro é o escalonamento, né? O que ele pedia no escalonamento aqui? Vamos ver no slide anterior aqui. Ele pedia resolva por escalonamento x mais y igual a 4 e 2x menos y igual a 5, tá? Então eu vou fazer o quê? 1, 1, 4, 2, 1, 5. Aí eu faço L2 menos L2 menos 2 vezes L2, tá? Que vai dar 0, menos 3 e menos 3, tá? Aí isso aí vai transformar em menos 3y é igual a menos 3, ou seja, y igual a 1, tá? Faço a substituição aqui, x igual a y mais 4, então x mais 1, então é igual a 4, então x igual a 3, tá? Então a solução xy é 3 e 1, tá? Aí a classificação. Ele pede aqui, ó, classifique o sistema cuja forma escalonada é 1, 2, 3 e 0, 0, 0. Tá? Sem contradição, y é livre. Classificação SPI. Tá? Solução xy, 3 menos 2 e t. Tá? Agora, ele pede aqui, explique a diferença entre Gauss e Gauss-Jordan. Tá? Então, o Gauss ele zera abaixo dos pivôs e usa substituição regressiva. O Gauss-Jordan ele zera abaixo e acima dos pivôs. Então, a leitura final ela é direta. Tá? Vamos lá. O que mais? Em uma matriz escalonada, o que indica uma coluna sem pivô?
tá? Indica variável livre, tá? Ela recebe parâmetros sem contradição, o sistema tem infinitas soluções. E aí, por fim, para a gente finalizar a aula, por que um sistema homogêneo sempre possui solução, tá? Tem forma AX igual a zero, o vetor nulo sempre resolve, pois todas as equações ficam zero igual a zero, logo nunca é impossível. Tá bom, pessoal? Vejo vocês na próxima aula. Espero que fiquem bem. Dúvidas ou sugestões, fiquem à vontade nos comentários. Um abraço.